Vamos lá. Qual que é a diferença que você tem para mim, que tem alguns dígitos de milhões em contas, em investimentos? Qual que é a nossa diferença? Eu vou começar. Vamos fazer o seguinte. Então você fala uma coisa, eu falo outra. Fechou? Então vai lá. Você falou o quê? Autoridade. A autoridade, ela é construída ou ela é delegada? Construída. Então você não construiu, certo? Certo. Então não temos diferença nenhuma, você só não fez. Exato. Então tá, vamos para a segunda agora. No seu olhar tem frustrações não resolvidas. Olha no meu se tem. Eu acho isso mais pesado que a autoridade. O olhar dele é carregado. Aí é questão de leitura. Olhar para você, eu vejo um cara que tem frustrações não resolvidas. É mais caro que qualquer outro item. O que eu faria? Agora. Resolva essas frustrações para arrancar isso de dentro desse peito. Porque qualquer coisa que eu tentar enfiar nessa cabeça, na hora que for descer para cá, tá sem espaço. Tem que resolver as frustrações da vida. E depois você vai gostar tanto de frustração que você vai falar, manda mais. Porque se chegar já leva na lata, de cara. Porque o que eu quero é pegar o código. Quem não viu a postagem no Instagram, tá escrito assim, ó. Eu brigando com o cara. Tá escrito, uns comemoram, outros choram. Eu pego os códigos. Sabe o que eu fico fazendo na corrida? Eu tô nem aí. Se é troféu, se é não sei o quê. Eu quero só atravessar a linha de chegada e falar, atravessei, me dá os códigos. Os códigos dos que choram e dos que estão sorrindo. Dos que estão ganhando, perdendo, qualquer coisa. Então aí tanto faz. O que é o código? Carrega o código. Vamos lá, você mandou, é um ping-pong. Você mandou a autoridade, você não construiu, você tem que construir. Eu posso ensinar todas essas coisas aqui para vocês. Eu te falei da frustração, vai ter que ressignificar isso aí. Agora é a sua vez. O que eu tenho de diferença para você? Confiança. Confiança. O que é confiança? Alguém sabe como é que adquire confiança? Hã? Anota aí como que constrói confiança, é resultado empilhado. Presta atenção um pouquinho. Presta atenção. O que é esse negocinho? Ele começou falando autoridade. Eu falei frustração. Ele falou o que agora? Confiança. Para ser confiante precisa de cura. Aí você vai falar com a boca assim, ó. Resultado cura. Então, como é que é seu nome? Alexandre. Alexandre, ou grande. A frustração é tão grande que ele fala, não é grande. Só você, Alexandre, não sabe que você é grande. Porque se Deus coloca em mais semelhança, tem como esse cara ser pequeno? Eu vou falar um negócio que tem ardido no meu peito todo dia que eu estou acordando. Todo dia. Respeite aquilo que Deus respeita. É muito forte falar que Deus respeita algo, né? Será que Ele não te respeita por ter colocado a imagem e semelhança dele dentro de você? Você acha que Ele não te respeita? Te respeita muito. Porque Ele não fez isso com nada, nem ninguém, a não ser você. Você é o único ser de todo o universo que Ele pôs a imagem e semelhança dele introjetada dentro de você. Por que esse homem não tem confiança? Vou voltar no primeiro item. Não resolveu as frustrações. Não abriu espaço, não se curou com novos resultados. Todas as vezes, vocês podem falar que é besteira, eu vou falar porque é real. Todo volante de carro mais caro que o outro que eu segurei, eu fiquei mais confiante. Todo crescimento de público me ouvindo no Instagram ou presencial, eu fiquei mais confiante. Cada pessoa que eu fui ajudando a prosperar, eu falei, eu sou uma máquina de destravar a gente. Cada evento, imagina, o atendente de call center um dia resolve fazer um show. Aí eu falava na oração com os sócios, eles esperavam 6 mil pagantes. E na minha oração, nunca mexi com o evento, eu falava, 15 mil pagantes vão estar nesse evento. Aí, no meio da oração, todos os sócios faziam assim, ó. Eu falava, mas o que foi que vocês estão quebrando energia? É porque você é doidinho. Nunca teve 15 mil pagantes estar nesse lugar. Não ganha na arena. Eu falei, então eu vou repetir a oração, desculpa. 15.500. Porque 15 mil ninguém está aceitando aqui. Vamos lá, fizemos um evento. 15.300 alguma coisa. E aí no palco, todo mundo que estava rindo, eu, vem cá. O que você está fazendo no evento? Você nem importa com o evento. Não, quando eu digo não importa com o evento, com o desenrolar do evento. Você quer que o negócio esteja funcionando para todo mundo. Então você não curte o evento. Chamei todo mundo e falei, e aí, vocês viram aí o relatório? Eu vi essa cena, só que você estava atrapalhando. E eu sou o doidinho. Desculpa.
O doidinho, no primeiro evento que fez, deu 15 mil pessoas. Aí um dia eu vi, faltando 17 dias para o final do ano, dia 29, senti no meu coração, vamos encher o Goiânia Arena, no mesmo lugar. Gente vindo do mundo inteiro, do país inteiro. Quando eu fiz uma enquete, quem é de Goiás? 500 pessoas levantaram a mão. Tinha 16 mil, 500 a mais do que daquele evento. Aí eu olho para aquilo e falo, você é louco. Aí um dia, vamos para o estádio de futebol. 10 dias. Pá, mas é porque você é bom demais, né? Não. Frustrações resolvidas, autoridade construída e confiança no talo. Porque quanto mais resultado você tem, mais brabo você fica. É muito doido esse negócio no cérebro. Você eleva a frequência do cérebro. É por isso que você não tem que querer 1 milhão. Você tem que querer bater 1000. Fazer 1000 amanhã. Ele começou o ping-pong. Acabei de falar como é que trata a confiança? Com cura. Empilhamento de resultado. Anota isso aí na internet aí. Empilhamento de resultado. Depois você põe de novo assim, ó. Resultado cura. É o mesmo cara que tem um avião sem necessidade. É o mesmo cara que toma as decisões. Que eu chamei ele para quê? Para aumentar a confiança dele. Aí depois que anda, fala, e como é que vive sem isso aqui agora? Você andar no Airbus na primeira classe é assustador. Assustador. Isso vai aumentar a sua confiança. O dia que eu, Pablo Marçal, cheguei lá em Dubai, eu falei, onde que fica o Burj Khalifa? Me leva lá. Cheguei no Burj Khalifa, perguntei qual que é o valor da suíte mais cara. Aí a mulher, eu pensei que ela ia falar, 20 mil. Eu tinha lido há muitos anos atrás que era 20 mil. Aí ela, 55 mil. Aí eu falei, passa meu cartão aí. Ó, que idiotice que eu tô fazendo. Aí ela foi passar, não passou. Aí eu falei, aleluia. Saí na hora e falei, tá resolvendo meus problemas. Eu queria. Aí comecei a discutir comigo mesmo. Eu pensei, você falou confiança, né? Eu vou te falar o seguinte: autoridade, confiança e frustração, como é que conecta com pessoas? O que nós temos de diferente? Network. 85% dos resultados dependem das conexões que você faz. O cara frustrado, se a autoridade construída, com confiança baixa, como é que ele faz network? Responde aí no microfone. Se desenvolver. Moço, tem que resolver a primeira coisa que eu te falei, porque eu fui direto no item. Tem a ver com autoimagem. Você tem uma aparência de cara que está cansado o tempo inteiro. E aí você anota outro código. Quem vive no propósito não cansa. Amigo, corri meus 5 km, corri 3 vezes, acordei 4h59 da manhã, dormi 1h da manhã. Eu estou com o cardio cansado, olha para mim. Como que funciona esse trem, mano? Liga a turbina naquilo que você foi chamado, não vai cansar nunca. Cansaço é fruto de não fazer aquilo que Deus te chamou. Ai, Pablo, mas eu estou ruim. Você está comendo direitinho? Está comendo exatamente o que precisa comer? Está praticando exercício? Mano, está errado, você não tem que estar cansado. Está comendo, está dormindo, está praticando exercício, está se amando. Aí está uma listinha maior. Está cansado? Está alguma coisa errada, é um sinal do motor. Eu acelerei, eu ouvi um barulho assim no meu motor na corrida. Psss. Eu falei, soltou alguma coisa na turbina. E não tinha respondido ainda. Aí eu acelerei fundo e não tinha mais potência. Eu conheço o carro absolutamente, cada movimento dele. Helicóptero. Eu estou no helicóptero, qualquer barulho eu falo, opa, pessoal, faz favor, alguém deixou cair alguma coisa? Não. Por favor, presta atenção, caiu alguma coisa? Não. Ah, não, foi só um negócio. Eu falei, então, não faça isso. Porque a gente pilota pelo ouvido e pelas nádegas. Você encosta no banco, você sente aqui, ó, o mover. E a mesma coisa com o carro de corrida. O mínimo barulho pode ser uma coisa fatal. E eu preciso já tomar uma decisão, então não faz esse tipo de coisa. Estava subindo num lugar bem alto, a aeronave começou a fazer outro barulho. Você já ouviu esse barulho? O piloto, ele não, desce. Ele é melhor mesmo. Tipo, cara, você não conhece o barulho, não brinca. Pelo barulho dá para saber. E a prosperidade faz barulho. Quem não prospera, o barulho é baixinho. Prospera o barulho até nos condomínios. O que você está disposto a fazer? Continuar trabalhando. Pega a caneta e escreve a fórmula. O que é REXO? Anota aí, RE, o X você põe pequeno e o O depois. REXO. Essa é a fórmula da exponencialidade. Você quer resultado exponencial? Você precisa do seguinte. Você precisa guardar isso aqui, ó. Resultados exponenciais é o nome disso, REXO.
Grandes livros, escreve aqui para mim grande agora, EXO, só EXO. Tem gente que tem a capacidade de ler Exu, pra você ter um negócio. De tão endemoniado que a pessoa tá. É EXO, se é a abreviação, você lê por letras, ok? Então o Alexandre o Grande escreveu lá: para ter resultado exponencial é igual, anota a fórmula, 1HE vezes 20HP. O que eu fiz? Como eu sou educador, eu percebi a merda que fomos enfiados. Grandes conteúdos que ninguém consegue reter nada, zero de prática, obesidade cerebral e nenhum resultado. Essa é a fórmula da escola. Lá está escrito 1HE, é 1 hora estudada, eu paro de estudar e não estudo mais. Eu preciso multiplicar aquela hora por 20 horas praticadas. Então essa fórmula foi desenhada porque é o seguinte, lá no MEC, escuta, lá no MEC nós estudamos 30 horas versus 30 horas de estudo por meia hora de prática. Imagina você repetindo esse padrão 13 anos. 13 anos estudando horas e 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 horas, e a prática é meia hora. Tem que ser o contrário. Eu arrisco te falar sem te conhecer, eu acho que você deve ter lido muito pouco. O pouco que você leu já é o suficiente para você prosperar. Se assistir uma palestra minha densa, igual 7 camadas da identidade, por exemplo, ou como reinar em tempos de crise, ou lembra aquela do dinheiro, a mais poderosa que tem, Marcos, que foi lá em Americana, como gerar riqueza do zero. Essa palestra ela é assustadora. Se você falar que vai estudar 20 minutos é o suficiente. Se você falar que é 10 minutos é o suficiente. Você multiplica a carga por 20. De prática com ajuste. Fala assim comigo, prática com ajuste. Então não adianta ficar praticando a mesma coisa, 1000 horas. Você sabe o que você acumulou depois das 1000 horas? 1 hora. 1 hora de resultado. Como ser exponencial? Eu vou aprender algo. Pega esse código do Einstein. Eu queria que 100% de você. Queria não. Anote. O Einstein falava o seguinte: se você não consegue explicar de forma simples, é porque você não aprendeu tudo sobre isso. Então você não tem clareza sobre isso. Por que eu sou muito bom em ensinar? Porque eu não abro a boca se eu não entender e não praticar esse trem. Quem é meu aluno das antigas sempre pergunta: pá, por que você parou de falar isso? E eu respondo lá no direct: é porque eu parei de fazer. É muito simples a técnica. Só fale o que você faz. Ponto. Parou de fazer, para de falar. Só que é simples. Quando você descobre, isso fica tão natural no seu cérebro que para explicar é como se fosse para uma criança de 8 anos. Como que você faz para entender qualquer coisa? Repasse mentalmente para uma criança de 8 anos, se tiver clareza. Às vezes o Marcos Paulo descobre um negócio incrível, o Darlan que está ali sentado, um monte de gente. O Henrique que está ali, ó, que é boxeador, professor de todo mundo aqui. Eles vão explicar um negócio, aí eu não consigo entender. Aí eu falo: me explica, como é que você sente quando está acontecendo isso? Porque às vezes não consegue pôr clareza que o negócio ainda está na cabeça deles. Eu preciso tirar isso para fora. Por que eu ensino qualquer assunto? Você falar de robótica comigo, você falar de astrologia comigo, você estudou o negócio, eu vou explicar com mais facilidade que você. Você estudou e não praticou. Você não foi fazer pergunta para aquilo. Você não foi questionar aquilo. Você não quis derrubar aquilo. Você sabe o que eu fico fazendo? Só testando derrubada de crença. Eu não posso falar porque eu tenho um combinado com a minha esposa de muitas coisas que eu poderia falar rasgado aqui, mas o combinado é para honrar meu casamento. Senão eu ia te falar coisas tão poderosas que eu descobri que são só crenças e milhões de pessoas, bilhões, são enganadas. A Carol fez um pedido para mim, eu vou contar essa parte. Você não pode fazer isso. Esse tipo de coisa abala a cabeça de um monte de gente fraca e eu não quero te ver mais falando isso. Eu preciso que você me prometa. E eu não prometo nada para ninguém, não sei para a Carol, nem para meus filhos eu prometo. Mas quem é mais chegado, faz pergunta, eu vou arregaçando e vou falando tudo. Eu prometi não falar em público. E público é 3 ou mais na cabeça da Carol. Eu tenho que dividir um grupo de 6, contar e depois ir para o outro.
Existem coisas que você acredita com toda a sua vida que isso muda, que se você fizer isso vai mudar a sua vida, e é absolutamente ao contrário. Eu testei. E a Carol pediu isso porque ela ficou abalada, ela ficou de cama num teste. Eu falei assim, ó, esse trem aqui funciona do jeito que eu estou te falando, eu vou provar. Eu provei. Aí ela falou, por favor, não conta isso para os outros. Pablo, você vai matar a gente de curiosidade. Essa curiosidade que você está é de baixo índice de inteligência emocional. Na hora certa você vai saber. Aquela fórmula lá, se você seguir aquela bomba, você começa a ter exponencialidade em conteúdos, em destravar de informações de drives mentais. Tudo que você for estudar tem que ter um propósito. Ficar tão claro para ensinar os outros. Se você der conta de fazer isso. Mas nós não estamos a fim de servir um esporte. O esporte foi feito para servir a gente. Nós somos exponenciais. A hora que eu quiser, eu não vou praticar esse esporte e vou continuar pegando código em outro lugar. Enquanto uns choram, outros sorriem, eu fico com os códigos. Como ser exponencial, então? Comece a estudar 1 hora. Pratique 20. E não estude mais. Não estuda, não põe mais nada para dentro enquanto não praticar as 20. Esse é um compromisso que você vai fazer com o seu cérebro. Sabe o que vai acontecer? Seu cérebro vai começar a afinar, vai começar a ficar mais potente. E ao invés de você ficar pensando com texto, contexto, pretexto, coisas que não dão explicação, você vai reduzir tudo para uma palavra. Anota essa tarefa de hoje. Pensamentos por palavras. Fala o que é isso. Eu testo todos os drives mentais. É difícil prosperar com a cabeça confusa. É difícil prosperar com a base da mentira. É difícil ser exponencial gastando energia com nada. Você tem que regular sua cabeça. Fala com a sua boca assim, ó. Preciso reconfigurar minha cabeça. Aqui, ó. A única diferença que você está vendo, qual que é a sua altura? 1,75. 1,75. Você está vendo fisicamente uma diferença de altura de 7 centímetros. Só isso. Qual o peso? 82. Está vendo 3 quilos de diferença. Vamos pegar as diferenças que você consegue ver, tá? Chega para cá. Você está vendo alguém que tem 2 quilos. 82. Então são 3 quilos de diferença. 7 centímetros de altura. Qual a idade? 34. 2 anos de diferença. Então eu estou há 24 meses na frente dele, 3 quilos mais pesado que ele e 7 quilos mais alto. Isso me faz ser mais rico que ele? De maneira nenhuma. Então vamos pegar essas 3 coisas que eu falei, vamos resetar e nós somos igual do mesmo jeito. Ele não é do passado e nem do futuro, certo? Sim ou não? É, a cabeça dele está no passado e a minha está no presente. Nisso ele perde feio. Eu não carrego frustração porque eu já resolvi e demora a resolver. Agora, imagina agora medir a cabeça, a frequência dele. Só as coisas que a gente jogou até agora. Aqui chama córtex visual. O lugar onde o judeu põe um chapéu chama córtex visual. É onde você guarda todas as suas tradições. Meu judeu preferido está sentado aqui na frente. É, judeu? Shalom. O judeu guarda as suas tradições debaixo da kippá. Guardada. Não mexa nas tradições. Isso aqui é um negócio que mexe com a minha cabeça. Esse exercício aqui. Daí a tábua. Vamos supor que essa tábua tenha 1 metro de largura. 1 metro de largura. Por 20 metros de comprimento. Se eu colocar essa tábua no chão, 1 metro de largura, com 20 metros de comprimento, você tem medo de passar nela no chão? Então passa nessa tábua, passa nela aí. Vai passando nela, ela tem 20 metros e 1 metro de largura. Te dá medo? Te dá medo? Então tá bom, fecha os olhos. E imagina agora eu pegando 2 guindastes e subindo essa tábua a 30 metros de altura. Está ventando só um pouquinho. O que você sente? O mesmo comprimento. O que você sente? Você sente que dá para passar? Me fala o sentimento. Você acabou de passar nela no chão. Só que agora eu subi ela a 30 metros de altura com um guindaste que não tem uma corda, não tem chance. Você dá conta de passar? É a mesma tábua. É a mesma tábua. Dá conta de passar ou não? Sentimento, eu quero saber o sentimento. Pode ficar 3 aqui que ele vai passar. Se ele abrir o olho e falar que dá conta. Você tem coragem de arriscar a 30 metros de altura? Numa tábua, com vento, sem cinto de segurança? Você consegue de verdade? Não tem certeza. Pega a pessoa que é boa para te dar conselho. O que ela vai falar? A tábua tem 20 metros. Você tem que mentalizar exatamente. São 20 passos largos.
tem 1 metro de largura. É maior que esse palco tem 15. 20 metros, é 5 a mais, de uma ponta da parede até a outra. Você consegue passar? Está ventando muito. Consegue ou não? Mentaliza você passando. Pega aí a pessoa que mais prosperou perto de você. O que ela te fala agora? Dá o recado dela. Essa pessoa falou que você... Ela passaria? Não, né? Não. E por que você vai confiar nela? Só chega perto da boca. Por que você vai confiar nela? Porque eu acredito, estou acreditando nela. Pois é, mas ela não faria como você acredita nela. Vai pegando os códigos. No chão, 100% das pessoas passam. No ar não dá 1% que consegue fazer a mesma tarefa. Chama troca de dimensão. Em 2D todo mundo topa, em 3D não vai. O que é esse negócio de prosperar? Pode ficar com o olho fechado. Esse negócio de prosperar é fazer a mesma coisa, só que numa frequência mais alta. Fala assim, numa frequência mais alta, uma atividade simples se torna muito perigoso. É muito perigoso. Fala? É empreender, investir, estudar, transbordar, porque vai subir na frequência. Presta atenção. No chão, ninguém nem calcula risco. E a mesma tarefa, quando eu vou tirando do chão, que é subir a frequência. É assim que o cérebro se comporta. A maioria de vocês vão desistir no meio do caminho, porque vai subir a pressão, vai subir as críticas, vai subir perseguição, vai subir a pressão. A sua cabeça dá conta de fazer isso? Um monte de cabeça não dá. Não é que você é burro, não é que você não dá conta, é porque você tem que ir subindo de glória em glória, de pressão em pressão. Você sabe como é que faz para um cara desse conseguir fazer isso? Vai subindo devagar, vai aumentando o sarrafo, vai aumentando o sarrafo. Abre os olhos. Não tem 20 metros, mas você andar aqui no ombro desses caras, você cai. Se colocar um pouquinho para frente, e se fizer isso aqui, ó, balançar um pouquinho, você cai. E como que faz para não cair? Tem que treinar. Começa a treinar lá no chão. Baixa a tábua, baixa. Pode ir no chão, um pouquinho, 50 centímetros do chão. Vem cá para você ver essa cena, vem cá. Na altura que estava, se você não treinar, você é só bobo você falar que vai passar. Mas se tiver 50 centímetros no chão, esse aí está 80, baixa. 50 que eu pedi, aí. Mais para baixo do seu joelho aqui, ó, aí. 50, vem cá, sobe aqui, o povo não está vendo. Sobe aí, pode subir. Vira aqui. Do mesmo tamanho, ó. Olha aqui. Se você subir isso aqui, te põe algum medo, segura isso. Segura bem aqui, ó, no joelho aí. Dessa altura ter subido, vai aumentar alguma coisa? Você tem medo de passar aqui? Nenhum medo. Sobe mais um pouco. Tem medo? Agora balançando. Se você não treinou, dá um medinho, mas dessa altura é só pular, pelo amor de Deus. Mas tem gente que já falou que tem. Vai aumentando. Tem medo ou não? Tem não? Vai aumentando o máximo do braço. Deixa eu te falar. E balançando dessa altura. Se é uma queda errada, você pode cair e fraturar só seu crânio. Essa altura aqui é o suficiente para você quebrar sua cabeça. Já aumentou o medinho. Eu quero que você guarde essa aula para sempre. Em nome da... Como é que você chama? A Karina e o Alexandre o Grande que pagaram essa aula. Vocês querem ir para um lugar que vocês não dão conta. Então vai ter que subir devagar. Porque se for subindo devagar, o aumento de pressão não vai estourar a turbina. Não vai destruir o compressor, não vai despressurizar a cabine, devagar. Se você quiser sair do 0 ao 100 muito rápido, você vai... Acabou meu tempo.